Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conecta HI de reservas. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre a plataforma de gestão da URA. Hoje o Conecta é dedicado para os gerentes gerais, supervisores, gerentes de operações, tá? Hoje não falaremos especificamente sobre a plataforma de agentes, falaremos especificamente sobre a plataforma de gestão, tá? Como todos os outros, esse Conecta também será gravado, depois a gente encaminha o link para vocês, também ficará disponível na plataforma da Smart, tá? Antes da gente começar, eu tenho aqui o Rafael conosco, o Rafael é nosso convidado da X-Contact, nosso parceiro homologado da HI. Boa tarde, Rafael, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar... Boa tarde a todos. E é só alinhar aqui com a nossa audiência de hoje. Eu sei que vocês não conseguem interagir com o áudio, né, com o microfone, mas eu queria que vocês colocassem aqui, só para a gente verificar quem daqui hoje já participou do treinamento da plataforma de gestão anterior que nós fizemos, porque hoje é o segundo treinamento, né? Então, lembrando que nós fizemos alguns treinamentos dedicados para agentes de reservas da plataforma de atendimento. E fizemos também um outro Conecta para os gerentes gerais da plataforma de gestão. Então, como hoje de novo, né, um tira dúvidas e um treinamento da plataforma de gestão, eu queria verificar quem daqui já assistiu o treinamento anterior. Pode ser qualquer um deles também, tá? Não precisa ser só o de gestão, mas se vocês conseguirem colocar no chat, se vocês já participaram de algum treinamento anterior, se foi o de gestão ou se foi o de atendimento de reservas, tá? Porque hoje o objetivo é a gente tirar dúvida de vocês da plataforma de gestão. A plataforma de gestão, que o Rafael vai compartilhar com vocês aqui e vai nos auxiliar, né, explicando, tirando todas as dúvidas. O objetivo, mais uma vez, desse treinamento é esclarecer, né, se ainda a gente tem alguma dúvida, se alguém da unidade não participou de algum treinamento anterior, especialmente da plataforma de gestão, pode colocar as perguntas aqui no chat, a gente vai acompanhando, eu e a Carla, a gente vai lendo e já vai, ou já respondendo para vocês, ou a gente pede aqui a ajuda do Rafael para nos auxiliar, tá? De novo, todos os links, a gente tem todos os links de todos os treinamentos, a gente vai disponibilizar, se já não tiver disponibilizado lá na plataforma, na Smart de treinamentos, na trilha de reservas. Se vocês precisarem de algum treinamento específico, pode enviar para nós, pedir para nós que a gente encaminha para vocês, tá? Lembrando que com todas as unidades, a gente tem um chat, um grupo lá do Gmail, um chat com cada unidade. Se vocês precisarem falar conosco, busca lá no chat, ele sempre começa com a sigla do hotel, e aí está escrito ou migração ou URA X-Contact, tá? Então, só nos acionarem sempre que vocês precisarem também, tá? Aproveitando, antes da gente começar, enquanto vocês estão respondendo aqui no chat, estão colocando se vocês participaram ou não, a gente enviou hoje... Como hoje o treinamento é dedicado para os gerentes gerais e supervisores, gerentes operacionais, gerentes de recepção, supervisor de recepção, enfim, enviamos hoje para todos os GGs, de todos os hotéis que possuem já a URA, enviamos um usuário sem um comunicado, caso vocês precisem entrar em contato com o suporte da X-Contact. Então, agora, vocês podem entrar em contato diretamente com eles para abrirem os chamados. Até então, eu e a Carla, a gente veio gerenciando, acompanhando mais de perto esses chamados num primeiro momento de migração para auxiliar vocês a entender aí mais de perto como estava o processo. Como todos os hotéis estão mais familiarizados com a plataforma, com a ferramenta, né? Então, a gente já vem trabalhando já há algum tempo. Então, agora a gente disponibilizou para vocês, se necessário, vocês podem abrir o chamado diretamente com a X-Contact. Lembrando que neste primeiro momento... a gente criou os acessos somente para os GGs das unidades, tá? Os chamados na plataforma da X-Contact, é uma outra plataforma, na Movidesk, tá? Que eles abrem, que vocês podem abrir os chamados.
tem que ter um cadastro prévio. Então, a gente já cadastrou todos os gerentes gerais. Caso o gerente geral autorize e queira que mais alguém da unidade tenha acesso, é só abrir um chamado com o usuário dele, ele abre o chamado, pedindo mais um acesso para vocês na plataforma da Movidesk, que é a plataforma para abrir chamado. Com isso, a gente ganha também mais agilidade, eficiência. Caso vocês precisem abrir um chamado, pode abrir diretamente com o nosso parceiro, principalmente também aos finais de semana e fora do horário de atendimento. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí da novidade também. Eu ainda não vi nenhuma pergunta aqui, então a gente vai começar. Vocês têm vocês querem trazer dúvidas ou vocês querem que a gente faça mais um overview geral? Né? Lembrando, a gente já fez um treinamento da plataforma de gestão. Rafa, se você puder compartilhar já a sua tela com a plataforma, eu vou aqui mais um pouquinho só com alguns comunicados e a gente vê se tem algumas perguntas específicas, senão a gente faz mais um overview geral. Da plataforma de gestão, qual que é o objetivo, né? Diferente da plataforma de atendimento dos agentes de reservas. Então, lembrando, só a equipe de reservas dos hotéis tem uma plataforma de atendimento que a gente chama de Omnichannel, que eles atendem, precisam se logar na plataforma para atender as ligações e responder os e-mails, tá? Então, o objetivo é para que a gente tenha mais eficiência, mais agilidade, a gente tenha dados, né, métricas. Então, é uma evolução aí tecnológica na forma como nós fazemos o nosso atendimento em reservas e aí uma melhoria para os nossos clientes, para vocês. O objetivo de ter esses dados, essas métricas, né, chamadas atendidas, não atendidas, quantidade de ligações, de e-mails e entre vários outros dados, é que através desses dados a gente possa tomar ações estratégicas. Então, o GG da unidade, junto com o NAR, com o GRO, se precisar do nosso auxílio, pode fazer um plano de ações e fazer ações aí estratégicas. Quais são os horários de pico, os dias da semana que a gente tem mais movimento, preciso de mais alguém, preciso de suporte, enfim. Tem uma série aí de ações que a gente consegue trabalhar em conjunto com a unidade, configurações que a gente consegue fazer na plataforma, tá? Então, relembrando aqui uma das configurações que a gente fez em conjunto com a X-Contact, que a gente também chama de X5, um desenvolvimento recente criamos uma pausa para a equipe de reservas, que antes não existia, antes existia uma pausa normal, um intervalo, que deve ser utilizada para quando vai almoçar, uma pausa rápida, volta, vai pegar um café, alguma coisa. Desenvolvemos uma pausa adicional chamada atividade interna, sempre quando o colaborador de reservas precisa se ausentar, porque ele vai fazer uma outra atividade interna dentro do hotel. Então, digamos que ele vai atender um cliente, ele vai fazer um site inspection, ele vai ajudar alguém de grupos e eventos. Então, ele sai do departamento, ele deve utilizar essa outra pausa que a gente criou. Essa pausa foi solicitada por vários gerentes gerais das unidades, em conversa com vocês, foi pedida essa pausa. E aí, o colaborador sinaliza, olha, estou trabalhando, vou sair de reservas, vou colocar essa pausa atividade interna, porque eu vou fazer uma outra atividade no hotel. E aí, com isso, a gente também tem dados que esse colaborador está se ausentando, mas ele estava trabalhando, fazendo uma outra atividade. Com isso, toda vez que, lembrando que em reservas é o único ramal, diferente da recepção e do financeiro, então, vi que tem pessoal aqui de recepção também, lembrando que reservas é o único ramal que tem uma fila de espera. Então, se todos os agentes de reservas estão em atendimento, o cliente liga, ele vai entrar numa fila, tá? De reservas, ficar aguardando, tem uma mensagem de boas-vindas, de espera. E é assim que o próximo agente ficar disponível, a ligação já cai automaticamente, tá? Se por acaso todos os agentes de reservas estiverem indisponíveis, né? Então, um não chegou ainda, vai entrar mais tarde, o outro foi almoçar, ou um colocou a pausa interna. Se todos os agentes estiverem indisponíveis de reservas, as ligações são automaticamente transferidas para a recepção. Isso também foi um pedido das unidades, tá? Por quê? Porque a ideia é a gente não perder essa chamada, né? A gente não perder esse atendimento do cliente, pelo menos saber, entender o que ele precisa e dar aí as instruções, tá? Auxiliá-lo de alguma forma. Tá? Então, é importante vocês saberem que existe essa pausa que foi criada, que quando
todos os agentes não estiverem livres, disponíveis para atendimento, mas aí só quero fazer um parênteses para isso ficar bem claro. Se todo mundo está indisponível, mas porque está atendendo o cliente no telefone, o cliente entra na fila e fica aguardando, tá? Até alguém ficar disponível. A ligação somente é transferida, é o que a gente chama de transbordo, ela só é direcionada automaticamente para a recepção se todo mundo não tiver logado na plataforma, se tiver deslogado, offline, tá bom? Então, se tiver pelo menos uma pessoa em atendimento em reservas, o cliente vai entrar na fila, tá? Porque tem uma pessoa ali logada na plataforma, tá? Então, de novo, isso foi pedido aí, desenvolvido a pedido dos gerentes gerais dos hotéis, porque em alguns hotéis a gente tem alguns colaboradores que às vezes precisa se ausentar e a ideia é a gente não ter essa chamada perdida. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podem ir colocando as dúvidas, tá? Não tô vendo dúvidas ainda. Cá, se você estiver vendo alguma. Sim, tem uma dúvida do Transamérica Collection. Me menciona, nosso comercial conta com um agente e um analista, porém os dois fazem atendimento por telefone, porém temos uma URA e um headset. Se os dois logarem, os dois ficarão disponíveis para receber ligação. Como será feito? Visto que se um deles já estiver em ligação, a outra chamada estará em espera. Como funcionará? Posso responder essa? Pode, a gente vai ajudando aqui respondendo. A questão, deixa eu abrir a câmera aqui. Então, na plataforma de atendimento, cada agente, cada ramal tem que ter seu próprio login e senha, tá? Então, se são dois agentes, duas pessoas que farão o atendimento telefônico, vocês precisam para cada atendente, né, um login e uma senha. Se vocês tentarem compartilhar, aconteceu já também uma situação dessa em uma unidade, de compartilhar a senha. Só que o que acontece? Duas pessoas utilizando o login e a senha ao mesmo tempo, na hora que entra a ligação, o sistema não sabe para onde direcionar, e essa ligação acaba sendo, não é distribuída e acaba sendo perdida. Ou vai ser para uma pessoa só, né? Então, o sistema aí tem um conflito de identificar para quem ele vai distribuir, sendo que a gente só tem um login. Então, o que é importante? Quando a gente fala plataforma Omnichannel, é só para reservas, é para fazer atendimento de telefone e e-mail. Então, a equipe de reservas hoje não deve mais responder os e-mails pelo e-mail do Google, tá? Esquece o e-mail ali do Google direto, ali vai ser só para uma consulta, uma referência, alguma coisa, né? Todos os e-mails são respondidos na plataforma. Os e-mails em reservas, eles precisam ser classificados e finalizados, né? Então, qual que é o objetivo disso? Então, lembrando que isso a gente já utiliza essa tecnologia nos hotéis que são CSC de reservas, então a gente levou para os hotéis não CSC essa mesma tecnologia, tá? Porque a gente consegue mensurar o atendimento. Então, aí, cada unidade vai fazer uma análise. Então, aí tem essa plataforma de gestão que vocês conseguem acessar, desde que tenham acesso, login e senha, né? O GG já recebeu hoje. Então, através dessa plataforma, o Rafael vai mostrar alguns dos principais relatórios que a gente consegue ver as principais informações. E aí, a gente consegue, de novo, individualmente, olhando hotel para hotel, quais são as solicitações que os hotéis mais recebem, porque a gente consegue tomar ações. Eu consigo automatizar algum processo? O que eu preciso fazer para, de repente, diminuir o volume, diminuir a demanda? O que eu consigo fazer? De repente, colocar alguma mensagem na gravação, que isso hoje, com essa URA, a gente consegue fazer, tá? Da X-Contact. Então, o hotel está em reforma, a piscina está em obra, tem alguns apartamentos que estão em reforma, ou qualquer outra informação, se for importante, quero divulgar um pacote, um serviço com antecedência, né? Então, lembrando que tudo tem que ser planejado com antecedência, a gente consegue configurar uma gravação na URA para que o cliente, quando ligue, ele ouça essa mensagem, tá? Então, a ideia é sempre entender a necessidade de cada prédio individualmente e trabalhar com essas questões que a gente pode melhorar o atendimento e a experiência dos nossos clientes, tá? Então, sobre essa pergunta, cada agente precisa ter um login e senha. Caso vocês tenham apenas um, entre em contato conosco lá através do nosso chat. Então, quando for solicitação de ramal adicional, usuário e senha adicional, isso você fala conosco aqui do processo de reserva de corporativo, pode entrar em contato conosco através do nosso chat que a gente tem com cada unidade,
e aí a gente tem que fazer um processo interno junto à Xcontact. Quando que vocês podem entrar em contato direto com a Xcontact a partir de hoje que o GG já recebeu usuário e senha, né? Se vocês identificaram algum erro, de repente, na plataforma, alguma inconsistência, né? Então, vocês podem abrir o chamado diretamente com eles, a gente vai ter acesso também. E aí, claro que, paralelamente, também tem que verificar algumas questões internas, porque como o nosso sistema, o primeiro que na recepção e no financeiro os aparelhos são VoIP, né? E a nossa plataforma, o sistema, a gente precisa de uma conexão de rede para funcionar. Então, sempre verificar se não houve uma queda de energia, se não houve, de repente, alguma inconsistência, né, intermitência na conexão de rede, porque aí vai afetar o desempenho da nossa plataforma, tá? E aí o Cian está perguntando como podem acessar o volume de chamadas transferidas pela recepção como transbordo. Eu acredito que... acho que é para a recepção. Para a recepção, O inverso. O inverso de reservas. Então, vamos lá. Reservas para recepção. Então, Rafa, vou deixar contigo agora. A gente vai vendo se o pessoal vai colocando algumas perguntas adicionais. Vou deixar você seguir com os principais. Foca nas principais, não precisa ser tanto detalhado, porque no treinamento anterior que a gente tem o link, a gente tem bastante detalhado. Faz um overview geral e a gente depois vai respondendo aqui as perguntas. Sem problemas. Então, vamos lá, pessoal. Novamente um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rafael, sou analista de suporte e implantação na X5 Soluções, fornecedor do software Xcontact, tá? Aqui é o ambiente de vocês vão ver números muito mais altos do que na visão de vocês, porque eu tenho todos os hotéis na minha visão de administrador, tá bom? O Xcontact, ele é dividido em módulos, então o primeiro módulo é esse que vocês estão vendo, o módulo de dashboards, onde nós temos informações em real time, são informações condizentes a 0 hora e 1 minuto do dia atual, até o momento, ou até zerar novamente às 23h59, tá bom? Aqui nós temos informações gerais, então a somatória de todas as filas, voz e texto, então os quantitativos, total de atendimentos, quantos foram efetuados, quantos foram recebidos, clientes únicos que interagiram com a plataforma, aguardando, atendimentos aguardando, isso aqui número grande porque tem muito e-mail, atendimentos em andamento, atendimentos finalizados, tá? Gráficos sobre atendimentos por canal, o que é e-mail, o que é voz no período vigente, uma visão por status de agente, tá? Então nós temos um código de cor, verde disponível, amarelo pausa, vermelho ocupado, indisponível e offline. Esse código de cor segue em todos os gráficos que vocês vão ver nos dashboards, tá? Na parte inferior, nós temos uma divisão por canais, canais de voz e canais de texto, a somatória. Aqui nos canais de texto é somatória de WhatsApp, então por isso que não aparece aqui para vocês, porque vocês não utilizam. Uma divisão por fila, então vocês terão uma visão por fila, quantos agentes você tem logado por fila, quantas interações e informações diversas relacionadas a essas filas, tá? Então aqui embaixo nós temos a parte de e-mail, também quantos agentes por fila, informações diversas, quantos efetuados, recebidos, aguardando, em andamento, finalizados, e as métricas que nós temos que para texto são tempo médio de resposta, tempo médio de primeira resposta, tempo máximo de resposta e tempo máximo de primeira resposta, ok? Clicando em qualquer informação que estiver em laranja aqui, ele vai expandir e trazer alguns dados para vocês. Então, por exemplo, cliquei em aguardando aqui, eu tenho informação da data e horário de entrada do e-mail, qual foi a conta do cliente que eu recebi este e-mail, o número, caso haja vínculo, como é e-mail, não tem, tempo decorrido e a posição atual de distribuição. Okay? Assim como na voz, temos uma visão muito similar. Então nós temos aqui ligações abandonadas, vocês conseguem clicar, data e horário da ligação, o número do cliente e o tempo de espera que o cliente ficou aguardando na fila. Próxima visão, uma visão por agente, vai listar para vocês todos os agentes dentro das suas permissões. Então, conforme a concessão de filas, fila nada mais é do que o agrupamento de usuários ali e o formato de distribuição. Então, tenho fila para reservas, fila para recepção e assim por diante. Então, é onde é feito o enfileiramento das entregas e aí, por sua vez, é onde os agentes estão vinculados, tá bom?
Rafa, só um comentário aqui, pessoal. Aqui a gente está usando um usuário master nosso que a gente consegue visualizar vários hotéis. No caso de vocês, vocês vão enxergar só o hotel de vocês, então vai ter menos filas, tá? E aí as filas, só esclarecendo, né, reforçando, vocês vão ter uma fila de e-mail e uma fila de voz, que é o telefone, tá? Então, aqui tem muita informação porque a gente consegue acessar vários hotéis, e aí, no caso, a gente teria que fazer um filtro para verificar um hotel específico. No caso de vocês, vocês vão olhar só o hotel de vocês. Claro que aí vocês, na unidade de vocês, sim, vocês podem fazer filtros para verificar só recepção, só financeiro, tá? E reservas, no caso de reservas, tem que colocar, acho que voz, tá como voz, né? O de reservas, né, Rafa? Sim. Uhum. Voz, porque lá a gente tem a plataforma Omnichannel em reservas, então a gente diferencia e-mail e voz seria o telefone, tá bom? Tentando responder, enquanto a pessoa está na fila, tem alguma gravação automática de espera. A gravação da ligação, ela starta-se a partir do momento que o atendente fala um alô, que ele tira do Mas gancho. tem uma digamos assim. mensagem, acho que é sobre a mensagem mais, Rafa, sim. Todas as ligações, a partir do momento que a gente atende, que o cliente interage com alguém, seja da recepção, ou financeiro, ou reservas, a partir desse momento, todas as ligações são gravadas, né, por motivos de segurança. Então, se vocês precisarem acessar o GG com acesso da plataforma de gestão, que também já foi enviado, o GG consegue buscar essas gravações, a gente vai mostrar para vocês, tá? Mas enquanto o cliente está aguardando na fila de espera de reservas para ser atendido, tem uma mensagem hoje padrão da Atlântica, que ela foi alinhada com o departamento de comunicação, mas a gente consegue personalizar, customizar essa mensagem se for necessário, tá? E tem a mensagem de boas-vindas também, né? A mensagem de boas-vindas também, depois vocês fazem um teste, ela sempre fala, olha, você ligou para o hotel, né, seja bem-vindo, você ligou para o hotel, e aí tem uma informação lá um texto que a gente consegue carregar qualquer coisa, gravar qualquer informação. Então, se por um acaso a gente precisa avisar o cliente antes de que ele escolha o menu, aí a gente tem que ver se vai colocar na mensagem de boas-vindas, onde a gente menciona, né, o nome do hotel, ou se a gente vai colocar na mensagem de espera. E aí o cliente também sempre tem que selecionar alguma opção do menu, 1, 2 ou 3. Alguns hotéis têm um ramal adicional que é o de eventos, isso também pode ser solicitado. Então, se algum hotel não tem esse ramal, porque a URO, o padrão, são 3 ramais, recepção, reservas e financeiro. E aí a gente foi conversando com os hotéis, então, de novo, a gente tudo vai verificando a necessidade de vocês e vai customizando a plataforma, né? Então, alguns hotéis a gente tem um ramal adicional de eventos, caso algum hotel tenha interesse, entre em contato conosco, tá? Então, assim, a gente vai trabalhando com vocês e vai atendendo aí as necessidades de cada unidade individualmente. Patrícia, na sua dúvida, é só passar em qual momento, em qual fila que está sem o áudio, ali, eu não sei se você já está você vai passar para a Carla ou vai fazer a abertura direto. Carla, consegue me sinalizar? E a Patrícia está informando que uma das filas delas está sem o áudio. Passa para a gente lá no chat, a gente não... Desculpa. Passa para a gente lá no chat, Paty, porque a gente não tinha essa informação até então, e aí a gente revisa e pede para corrigir. Mas tem uma gravação hoje de espera que é padrão da Atlântica, do corporativo, tá? Aí depois, Carla, pode me mandar até no WhatsApp a sigla do hotel, que eu verifico depois. Em seguida, assim que a gente acabar. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, continuando aqui, nós temos voz, que vocês vão ver um totalizador sobre voz, com várias métricas e dashboards, informação do que está aguardando nas filas que vocês têm permissão, quantidade e um gráfico de torre. E por fim, um e-mail também com as suas quantidades, o que está aguardando, o que está aguardando com tempo inferior a X, superior a X, e as métricas que nós falamos na primeira visão. Tá? Então, dashboards são essas informações. Como a Elaine falou, nós temos a gravação do treinamento anterior, onde eu entro no bit de cada informação relacionada ali a dashboards. Tá?
Em relatórios, que provavelmente é onde vocês vão ter mais dúvidas, nós temos na primeira visão, atendimentos de texto. Tá? Clique em relatórios, o segundo ícone da esquerda, relatórios de Omnichannel, primeiro relatório é atendimento de texto. Ele vai mostrar para vocês data e horário, sentido, a fila que entrou o atendimento, no caso o e-mail, né? Então aqui vocês terão as siglas do... Eu não sei se mais de um GG tem acesso a mais de um hotel, provavelmente é um para um, né, Elaine? Então, vocês terão visão apenas das filas de e-mail correspondente. O agente que foi distribuído, então, um atendente que está com esta tratativa, o e-mail do cliente, duração do atendimento, o status está em aguardando a distribuição, então está em fila, aguardando a disponibilidade de um agente, ou se já foi distribuído. Tá? Por fim, não por fim, né, o número do protocolo, onde clicando ele é um hiperlink, ele vai trazer as informações trocadas entre o cliente e a plataforma. Então, no caso, o e-mail, a interação de e-mail. Tá? Além disso, o cliente também é um hiperlink, vocês conseguem editar os dados cadastrais se houver necessidade. Aqui nas colunas seguintes, nós temos ID CRM, observação e tag. São informações relacionadas à classificação do atendimento. Então, por exemplo, ID CRM e observação são campos de escrita livre, onde observação é um campo de escrita livre sem limite de caracteres, que pode ser utilizado para fazer a descrição do atendimento. Já nas tags, são vínculos de classificação pré-imputados dentro da plataforma por um supervisor, tá? Aonde você pode fazer uma classificação posterior do atendimento, ou mesmo ver a classificação setada pelo atendente relacionado a esses atendimentos. Tá? Então você pode aplicar um filtro aqui no canto direito, no último ícone da direita, aonde você pode filtrar por sentido, se o e-mail foi entrante ou sainte, o status, se está finalizado e aguardando, um número de protocolo específico, por ID CRM, por agente, por fila, por grupo de fila, por tag. Então, todas essas tags aqui são pré-cadastradas e existentes dentro da plataforma. Tá? Então, quero e-mail somente do tipo elogios, para ver qual é a duração e o tempo percorrido ali no e-mail, a interação e tudo mais, somente dos e-mails classificados dessa forma. Tá? Então, vocês conseguem fazer esses filtros. O relatório de atendimento de texto, atendimento de voz e vídeo, curva de ligações e eventos de agentes e ligações de fila são relatórios base. Tá? Como assim? Então, são relatórios que não apresentam métricas. Então, aqui atendimento de texto, como vocês viram, mostra somente a entrada e dados do atendimento em si. Atendimento de voz e vídeo, da mesma forma, ele vai mostrar data e horário da entrada ou saída da ligação, a fila que foi vinculada ao atendimento, a informação do agente, então o nome do cadastro do atendente, informações cadastrais do cliente, tempo de espera da ligação, duração, o status, se ela foi atendida, se ela foi abandonada, quem finalizou, se foi o cliente ou se foi o atendente, o número do protocolo do atendimento, as classificações setadas no atendimento, então, parte da ID CRM, observação, a tag, e por fim, no último ícone, a oitiva, a possibilidade de oitiva ou download da gravação. Tá? Então aqui nós conseguimos dar um play, alterar a velocidade de reprodução, ou mesmo fazer o download das gravações. Tá? Rafa, deixa eu complementar aqui a sua fala. Nessa tela, então é importante se vocês quiserem tirar um print, alguma coisa, nessa tela é onde vocês podem buscar uma eventual gravação, uma ligação de um cliente que entrou em contato com qualquer ramal, com qualquer departamento. Vocês podem fazer a busca, aparece ali onde está cliente o número de telefone do cliente, tá? E aí tem... ali na data, do lado esquerdo, tem a data e o horário. Então, sempre o máximo de informações que vocês tiverem facilita aí para fazer a busca de uma forma mais rápida, mais assertiva, tá? E aí tem o ramal, a fila, que é o que a gente chama, que aí pode filtrar. Então, se vocês sabem que a ligação foi feita
com um departamento específico, dá para fazer o filtro também, tá? E aí, ali onde o Rafael explicou, é só selecionar para ouvir a gravação. Aqui ele vai mostrar como fazer um filtro de um número, de uma ligação específica, né? Então, se vocês sabem que o cliente falou com reservas, o cliente falou com a recepção, dá para fazer o filtro de várias formas. Se puder mostrar ali, Rafa? Claro, claro. Primeiramente, vocês selecionam a data. Então, aqui nós temos o símbolo do calendário, onde clicando vai expandir para você a seleção. Primeiro clique, ele inicia a seleção, e o segundo clique, ele finaliza. Quero desselecionar, só clicar novamente. Quero selecionar apenas um dia, dou um duplo clique no dia correspondente, tá? Vou copiar um número aqui. Então, isso é legal. Se souber o número, também vai e busca diretamente as ligações realizadas por aquele número. Pode ser que o cliente entrou em contato várias vezes, e aí vocês precisam buscar uma ligação específica. No último ícone da direita, eu tenho as possibilidades de filtro. São aplicáveis por sentido, finalizado por, status, se foi abandonada, se foi atendida, por número de protocolo, por agente, classificação, o nome dos agentes aqui está por ramal, né? Por uma fila específica, eu sei que foi da fila recepção, mas eu não sei o número. Sei que foi no dia tal, por volta das 9 horas, mas não sei o número. Então, vocês filtram a data e a fila, e vocês conseguem fazer a visualização aqui das ligações. Ou mesmo pelo número específico, que foi o nosso caso. Opa, vamos achar o cliente. O cliente não tem cadastro, então vai ser um pouquinho mais complicado. Vou procurar aqui por recepção EMC, por exemplo, e eu sei que o agente foi o 5050. Então vamos lá. Fila, vou fazer um filtro por fila, recepção, e eu sei que o agente foi o 5050. Apliquei a busca, vai mostrar todas as ligações do agente. Não quero olhar o dia inteiro de trabalho desse atendente. Também é possível filtrar por um horário específico, início e fim, selecionando o início no reloginho aqui e o fim no segundo relógio. Então vocês conseguem fazer uma janela de atuação e filtrar de uma maneira mais fácil, tá bom? Seguindo as visões, nós temos curva de ligação, onde vai mostrar para vocês ligações por hora. Então, o que foi abandonado, o que foi atendido, o que entrou, o que não foi atendido, transferências e falhas ali num determinado período, tá? As ligações, como eu falei, mostram hora a hora. Vocês conseguem ir passando aqui e tendo a visualização de todo o período, tá? Em eventos de agente, são todas as ações realizadas pelo agente dentro da plataforma. Então, nós temos de eventos, atendimento, são os atendimentos de voz, tá? Chat, são os atendimentos de texto. Login, que é o start de vínculo dele numa fila específica. Não atendimento. Não atendimento ocorre quando há distribuição da ligação para o agente. Então, por exemplo, no formato de distribuição, a prioridade de distribuição é a Elaine, ela está disponível. Distribuir para a Elaine, mas por algum motivo a Elaine não estava na mesa, ou não prestou atenção que a ligação estava tocando, e não atendeu. Então ele vai distribuir, tocar para a Elaine por X segundos, e seguir a regra de distribuição novamente, né? Então isso vai gerar um não atendimento para a Elaine, no caso. E por fim, pausa, que são os eventos de intervalo, né? Início e fim de pausa. Eu vou mostrar cada um aqui, principalmente login, para facilitar o entendimento. Então, nos eventos de login, nós temos o evento, o nome do evento, início e fim. Caso ainda não tenha ocorrido a finalização do evento, ele vai demonstrar aqui para vocês. Duração, a fila que foi vinculado, e o agente que foi vinculado e a fila que foi vinculado, tá? Seguindo aqui, nós temos os eventos de não atendimento. Então, nós temos não atendimento, data e horário que foi entregue a ligação, não há fim, não há duração, informação do agente, informação de fila, assim como informação do protocolo, e no último aqui, o tempo que ficou tocando para o atendente, né?
15 segundos, 15 segundos, 0 segundos, 15 segundos e assim por diante. Próxima visão, ligações de fila. Basicamente são 3 gráficos, quantidade de ligações entrantes, quantidade de ligações saintes, e um gráfico de ligações entrantes versus saintes nas suas totalidades. Agora nós entramos nos relatórios de performance. Tá? Pedir ligar e desligar na plataforma. Ah, tá, perdão. A Patrícia está informando que não precisa, tá, Carla? Ali a gente verificar o áudio da fila dela. Ela só ligou de novo e tá ok, tá bom? Dando continuidade, então, os filtros já foram apresentados para vocês. Nos relatórios de performance, nós temos uma questão que é importante frisar. Clicando em filtro, nós temos aqui abaixo visualização. Conforme você altera a visualização, os dados expressos na tela serão alterados para vocês, tá? E de uma maneira muito grande. Então é bom se atentar à sua necessidade. Então, por exemplo, estou no relatório de performance de agente, eu vou fazer um filtro por agente e totalizar por fila, por exemplo. Tá? Somente na data de hoje. Então eu tenho o agente 1050 na fila recepção RRSP, quantidade de ligações oferecidas para esse agente, dessas ligações ofertadas, quantas ele atendeu, percentual de atendimento frente às oferecidas, tempo total de atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, quantas ligações ele não atendeu, percentual de ligações não atendidas, o tempo médio de ringing dessas ligações, quantitativos de omnichannel. Então, o que ele tem ativo, encerrado, como a fila em questão é uma fila de voz, a fila recepção, ele não tem quantitativos de omnichannel. Mas nas demais vocês vão ver quantos e-mails ativos, quantos encerrados, quantos transferidos, entrantes, saintes e assim por diante. Assim como as métricas, tempo médio de primeira resposta, tempo médio de resposta, tempo médio de atendimento e tempo total de atendimento. Em ações, quantidade de logins realizados, horário do primeiro login, horário do último logoff. Rafa, acho que essa parte, como é recepção, não vai ter, né? Porque lembrando que o não tem login, ele só fica... tem reservas, Eu De posso repente, passar acho para que de pega reservas aqui. um de reserva, só para eles verem que aí tem os dados, porque a plataforma é omnichannel de reservas para voz e e-mail. Recepção em financeiro é só o telefone VoIP, né? Não é omnichannel, tá? Então, só para explicar a diferença, a gente vai ter dados de ligação atendida ou não atendida da recepção em financeiro, e aí tem como a gente verificar também de reservas as ligações não atendidas que foram transbordadas para a recepção. Acho que isso que é importante mostrar para vocês. Pode me falar uma fila de reservas que eu já pesquiso aqui. Você pode colocar voz e pega algum que aparecer. Todos pegam voz. O formato são voz. Qualquer aleatório, voz. Ok. Peguei aqui. Tá. Filtrei só a fila. Nós temos aqui a Ana Raquel. Voz Pega, 71. Pode falar. Pega do Red, só para a gente ver. Qual é a sigla? RRSP. Uhum. Só para a gente exemplificar. Então, a gente vai ter voz ali, ó. Quer que eu filtre o e-mail também dele? Deixa eu filtrar. Não, o e-mail a gente não migrou dele, é só voz. Tá bom. Então, nós temos aqui quantidades oferecidas, quantos foram atendidos, percentual de atendimento, tempo total de atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, ligações não atendidas, quantidade, percentual frente às oferecidas, os quantitativos de texto, nesse caso uma fila de voz, não vai ter quantitativos, parte de login, horário de login, horário de logoff, ainda não houve, tempo total logado, tempo médio de login, como é um único login, o tempo médio vai ser igual, quantidade de pausas realizadas, o tempo total de pausa, o tempo médio de pausa. Em ociosidade e disponibilidade são informações frente à voz apenas, então,
ocioso é o tempo que eu não estou atendendo, tempo total. Disponível é o tempo que eu não estou atendendo, menos o tempo que eu estou em pausa, tá? Então, é efetivamente o tempo que eu estou ali disponível a receber uma ligação. Encerramentos de voz, nós temos a quantidade de ligações encerradas pelo agente, o percentual frente ao total, quantidade de ligações encerradas pelo cliente e o percentual frente ao total de ligações atendidas. Quantidade de ligações transferidas por esse agente para uma fila ou para um outro atendente e a quantidade do seu percentual. Bom, são Vou fazer essas só um informações. parênteses aqui, que a gente falou de transferir ligação, Rafa, uma informação importante. Se a gente for transferir uma ligação, vamos supor que o cliente ligou e selecionou a opção errada, né? A gente sugere sempre que o cliente seja transferido de volta para a URA e não para um ramal direto. Mesmo que vocês saibam qual é o ramal direto da recepção, do reservas de financeiro, por 2 motivos. Primeiro que em reservas a gente tem uma fila. Então, se o cliente ligou errado para a recepção, mas ele quer fazer uma reserva, a gente tem que falar para ele, olha, eu vou transferir o senhor de novo para a URA, o senhor vai selecionar a opção número 2. Porque senão, se eu transferir ele direto para o ramal de reservas, eu vou atravessar ele na frente de todo mundo que está na fila. E se o agente estiver em atendimento, vai entrar uma reserva nova, vai ficar ali no computador piscando, né, o pop-up ali, e eu não vou conseguir atender, porque eu estou em atendimento. E aí, a gente também não vai ter uma experiência legal com o cliente, né, porque a gente falou, vou te transferir direto e a pessoa tem atendimento. Então, assim, para reservas, ou enfim, todos os ramais, o correto é, eu vou transferir o senhor de novo para a URA, o senhor seleciona a opção 1 de recepção, opção 2 de reservas, ou 3 do financeiro, tá? Lembrando, porque a gente tem essa fila e é legal o cliente ficar esperando aguardar na fila e tem a mensagem e tal. A gente tem visto, às vezes, o pessoal transferir direto, não façam isso, tá? Porque, às vezes, o pessoal acha que é um problema da plataforma, da ferramenta, e não é alguém que fez, e aparece ali, quando é a recepção que transferiu uma chamada direto para reservas, aparece ali, recepção que está entrando uma chamada direta, tá? Não tem limite de hóspedes na fila, ele vai ficar na fila, tá? Não tem limite, tá? Rafa, queria só que você mostrasse, primeiro, para eles verem a quantidade de abandonadas, então focar ali nas abandonadas e nos transbordos, quando a gente tem os transbordos, aonde que a gente vê ali a quantidade de ligações transbordadas para recepção. Ainda desculpa interromper, sobre a questão de performance do agente, você está questionando, as ligações não atendidas representam que foram direcionadas por o agente logado e não foi atendida por ele? Correto. Ou seja, estava logado online, sem pausa, recebeu uma chamada, mas não atendeu? Exatamente isso. Porque se bateu em reservas e ela foi transbordada, ela vai estar como transbordo. Tá? Mas, Rafa, mostra ali. Tá. Aqui, por exemplo, você tem um filtro que você pode filtrar todas as ligações abandonadas num determinado período. Eu selecionei só o dia de hoje, mas serve para qualquer período, de um dia, uma semana, um mês. Filtrei por abandono, tá? Assim como vocês podem filtrar por transbordos. Então, tudo que transbordou, tá, no período filtrado. Além disso, no relatório de performance de voz e vídeo, que é este daqui, deixa eu só tirar o meu filtro. Acho que tem um filtro aí, não está aparecendo. Vou fazer por fila. Vou pegar também um de reserva específica. Pega o do Cian, que fez a consulta, só para a gente explicar para ele. De repente ele tira um print para depois fazer. Pode falar a sigla para mim? É do Cian, é CYAN. Tá. Então vou pegar aqui só o que é voz e recepção, que é onde é o transbordo. Então, como que se dá este relatório? Eu tenho aqui a fila e o totalizador, né? Então, o nome da fila, o totalizador está por fila. O que foi oferecida.
Então, as ligações que entraram e foram oferecidas, e o total de ligações, ou seja, ligações entrantes mais as ligações saintes, tá bom? Aqui nós temos informações do que foi atendido dentro da meta, a meta é definida em cada uma das filas, é individual, está no formato generalizado, mas pode ser individualizado para vocês, conforme a necessidade de cada um. Então, o que foi atendido superior à meta, tempo superior a X, quantidade de atendimentos total, a porcentagem de atendimentos, quantidade de transbordo, peguei justo um que não teve transbordos, né? A quantidade de ligações que transbordaram, tá? O nível de serviço da fila, também é estipulado na criação da fila, tem alguns cálculos passíveis de serem inseridos dentro da plataforma, e também é possível fazer a personalização desses cálculos. Em relação às ligações abandonadas, quantidade de abandonos inferior à meta, quantidade de abandonos com tempo superior à meta de abandono, abandonos no intervalo da meta com a meta de atendimento com a meta de abandono, abandonos totais, quantidade total de abandonos, porcentagem de abandonos e quantos deles foram efetivos, ou seja, abandonos que não houveram recontatos. Em tempos médios de ligações recebidas, nós temos o tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, tempo médio de abandono, tempo médio de transbordo. Em ligações efetuadas, nós temos a quantidade, quantas completaram, quantas não completaram, e nos tempos médios delas nós temos o tempo médio de espera das ligações efetuadas e o tempo médio de duração das ligações efetuadas. Deixa eu pegar um filtro um pouquinho maior desse hotel, e a gente consegue ver as informações referentes a transbordo. Ó. Aqui nós temos a quantidade de abandonos. Eu não tenho quantidade de transbordos nesse hotel aqui, tá zerado para mim. Deixa eu pegar um que tenha, pode ser? Sim, só para exemplificar ali. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vai colocando no chat, que daqui a pouco a gente finaliza o Conecta. Aí, enquanto isso, Rafa, enquanto você pega outro hotel, lembrando, pessoal, todos os hotéis nós criamos um chat no Gmail, que tem tá escrito URA, a sigla do hotel, e tá escrito migração ou X-Contact, tá? Sempre que vocês precisarem tirar alguma dúvida e nos acionar, nos acione através do chat. Lá nós temos um grupo, tá? Eu, tá a Carla, tá a Andressa, que é da equipe de processos de reservas nacional de rede, que apoia todos os hotéis da rede. Então, nunca encaminhe para uma pessoa específica direto, porque se essa pessoa estiver ausente, estiver em reunião, então direciona sempre no chat, que quem estiver disponível primeiro já auxilia vocês. E aí a gente vai falar se será necessário enviar algum e-mail adicional ou não, ou se vocês já podem abrir um chamado direto com a X-Contact, ou se a gente abre, tá? Então, a gente vai auxiliando vocês, mas o contato mais rápido é conosco no chat. Os acessos da plataforma de gestão, de novo, neste primeiro momento, nós criamos apenas para o gerente geral, porque a gente não sabe, né, para cada uma das unidades, quem que precisa ter acesso. Então, hoje, todos os GG já receberam o acesso. Se o GG autorizar mais alguém ou achar que mais alguém tem que ter acesso, por exemplo, um supervisor de reservas, que nem às vezes todos os hotéis têm um supervisor, um gerente de operações, aí ele pode abrir o chamado, entrar em contato conosco, que a gente solicita um novo acesso para a plataforma de gestão, para fazer esse acompanhamento diário. Então, é importante que os hotéis que tenham um supervisor de reservas também tenham acesso a essa plataforma. A plataforma de abertura de chamados, a mesma coisa. Num primeiro momento, abertura de chamados de suporte direto com a X-Contact. No primeiro momento, fizemos o cadastro só dos GGs. Se mais alguém na unidade precisar ter acesso, só o GG abrir o chamado e pedir para criar um acesso, mas aí tem que especificar qual plataforma que é, a plataforma de gestão ou a plataforma de suporte para abrir chamado, tá? O Congonhas, ele tem duas perguntas.
quantas pessoas ficam na fila, né, de espera ali de reserva, e que informa que tem ocorrido eventualmente na recepção, que ao transferir a ligação através da URA para que o cliente selecione a opção de reservas, a chamada retorna novamente para a recepção. Poderíamos informar qual motivo isso acontece e se existe alguma configuração, procedimento que devemos validar. Provavelmente a pessoa está selecionando uma opção que não há ninguém disponível. Então, quando ela selecionar reservas, por não ter ninguém disponível, vai transbordar para vocês, tá? Isso. Então, o que a gente sempre alinhou nos treinamentos anteriores também, né? A gente alinhou algumas boas práticas, algumas sugestões. Então, sempre que a pessoa de reservas, porque cada hotel tem X pessoas de reserva. Então, tem hotel que tem uma, tem hotel que tem duas, tem hotel que tem três, tem hotel que tem mais. Então, assim, se todo mundo tiver indisponível, né? Se só tem uma pessoa e aquela pessoa precisou se ausentar, colocou lá pausa normal, intervalo, ou colocou aquela pausa de atividade interna porque foi fazer outra coisa, é importante avisar a recepção. A recepção precisa estar alinhada, informada de que, ó, eu vou fazer uma pausa e informar aproximadamente um horário. Eu vou me ausentar, eu vou ajudar grupos, eventos, vou ficar 1 hora fora nesse período. É automático, as ligações automaticamente são transferidas para a recepção. Tá? Por quê? Porque a gente não quer perder essa chamada, a gente não sabe porque o cliente quer estar entrando em contato conosco, né? Pode ser reservas, mas pode ser qualquer outro assunto. Então, a ideia, pensando na experiência do cliente, é de que a gente não tenha essas chamadas abandonadas e a ligação, ela é automaticamente transferida para a recepção. Se recepção continuar tentando transferir para reservas, vai voltar para a recepção porque não tem ninguém lá para atender, não é que a pessoa está ocupada, porque se ela estiver ocupada no telefone, o cliente vai entrar na fila. Exceto se vocês, de novo, não pode transferir a ligação direta, tem que entrar na fila. Eu queria que vocês colocassem para ver se essa informação ficou clara. Então, no caso de transferências para reservas, tem que direcionar o cliente para a URA, porque ele vai entrar na fila. Se eu estou atendimento, transferir direto para mim, não vou conseguir atender, tá? Então, tem um comando que a gente passou para vocês para transferir ele de volta para a URA, tá? Tá, você pode pegar aí. E com relação à fila, não tem limite de quantas pessoas estão na fila, não tá? tem limite, direciona, tem um comando, você tem ele fácil do comando? Asterisco 9001. É asterisco mesmo? Ou é aquele quadradinho? Transferência. Ou é transferir, ou aquele flash, né? 9001. Então, depois, obrigada, pessoal, faz um teste, qualquer dúvida, avisa a gente, tá? Mas esse é o comando para transferir o cliente para a URA. Então, evitem, não transfira diretamente para o ramal do outro colega, porque ele pode estar indisponível, ou porque está atendendo alguém, ou porque saiu do departamento e colocou uma pausa, tá? Cian Resort perguntando, a diferença é o seguinte, a ligação abandonada é quando há a desistência do cliente. Então, eu liguei para o hotel, estou esperando tempo demais na fila, fui e desliguei a ligação, tá? A ligação não atendida é um evento gerado para o agente. Então, não necessariamente uma ligação de fila que entrou, não foi atendido pela Elaine, mas pode ter sido atendida por mim. Então, distribuiu para a Elaine no primeiro momento, a Elaine não atendeu por N motivos, e foi para a segunda pessoa, para a Carla, e a Carla atendeu, entendeu? Essa é a diferença. Funcionar é sempre as abandonadas, porque foi abandonada pelo cliente, porque ele desistiu, porque ficou muito tempo esperando. Agora, uma coisa que vocês também podem olhar é o quê? Às vezes o cliente ligou, e aí aconteceu alguma coisa que ele falou, putz, não vou conseguir ficar esperando falar agora, alguém veio falar com ele, ou ele estava no trânsito. Eu faço muito isso, às vezes eu quero agilizar alguma coisa no trânsito, aí eu vejo um amarelinho ali, eu desligo, né? Não dá para falar. Então, assim, não significa que às vezes o cliente não ligou de novo, tá? Então, também é legal dar uma olhada, e se vocês tiverem a oportunidade, tem alguém disponível, dá uma olhada nos números, vocês podem, de repente, se for o caso, fazer uma ação proativa, né? Entrar em contato com o cliente, se vocês verem que ele não ligou de volta, porque às vezes ele ligou de volta e foi atendido. Se ele não foi atendido, dá para fazer eu chamo de RM de reservas, tá? Dá para entrar em contato com o cliente e falar, olha, aqui
do hotel tal, verifiquei que o senhor entrou em contato conosco, a ligação por algum motivo não foi, sei lá, atendida, né? Posso te ajudar, se eu precisa de alguma coisa, né? Então, dá para fazer isso também, mas o que vocês precisam focar na unidade é nas abandonadas. Atendidas e não atendidas é só se vocês quiserem fazer um trabalho mais detalhado de verificar o desempenho da equipe de reservas individual de cada colaborador, tá? Então, essa seria a diferença. Tá. O Oscar Freire entra em contato com a gente na URA, a gente vai tentar entender o que está acontecendo, lembrando que os acessos têm que ser individuais, não podem ser compartilhados, tá? Então, vocês não podem compartilhar o mesmo usuário, porque senão acontece isso mesmo de cair a ligação. Mas entre em contato com a gente no chat da URA, que a gente vai, junto com a equipe da X-Contact, com os técnicos, eles fazem uma análise detalhada e falam exatamente para a gente o que está acontecendo, tá? E a gente auxilia vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem alguma pergunta? Ficou claro? A gente vai encaminhar para vocês todos os links, tá? Enquanto a Carla vê se tem alguma pergunta, a gente vai enviar todos os links de todos os treinamentos. Tanto os treinamentos que foram feitos para os agentes de reservas, quanto o treinamento que a gente fez para o GG da plataforma detalhado. Então, hoje foi só mais um overview, esclarecer algumas dúvidas pontuais. Então, vou pedir para vocês assistirem os treinamentos detalhados. Se tiver alguma dúvida, volta com a gente, tá? Tem alguma coisa? Sim, ainda, só um ponto que é importante, até me questionar, um dos questionamentos, né, com relação à transferência, uma pergunta foi de transferir ligação direto, o que acontece, né, se cai a ligação, e a questão também de se o departamento de reserva está em pausa, o que acontece, né, se fica guardando. Se você transfere direto para o ramal de reserva, se a pessoa está ausente ou está em outro atendimento, vai tocar, ele sobrepõe quando você liga para o ramal direto em reservas. Então, a pessoa não vai conseguir atender, essa ligação vai ser perdida, né? Então, além de ter a frustração do cliente, né? E às vezes também ali o agente que está em atendimento acaba atrapalhando toda a dinâmica. Então é importante sempre mandar pela URA para que fique em fila de atendimento. Se você for transferir para a fila de atendimento e nenhum agente estiver disponível, seja que estão deslogados ou ambos em pausa, se for mais de um, a ligação vai voltar para reservas, por isso para recepção. Por isso que é importante ter esse alinhamento, essa comunicação interna entre os dois departamentos, quando um for se azeitar e houver esse transbordo, né? Senão a equipe da recepção vai achar que tem algum problema na plataforma, falar, está caindo tudo aqui, tem algum erro acontecendo, e na verdade é porque não tem essa disponibilidade dentro do departamento de reservas. Então, de novo, essa configuração, esse desenvolvimento foi pedido pelos gerentes gerais, foi alinhado com o NAR, tá? E o objetivo, a gente está pensando na experiência do cliente, tá? Então, se, de novo, ninguém tiver logado na plataforma ou tiver em pausa ali, interna, ou em qualquer pausa, a ligação automaticamente é transferida, transbordada para a recepção, tá bom? Outro ponto que é importante, que a gente viu que ocorreu recente, é a pessoa de reservas está em atendimento, existe uma fila, né, de atendimento lá esperando, a pessoa põe em pausa e sai. Essas ligações que estão em espera, elas não serão transferidas para a recepção. Elas vão continuar na espera até ou ele abandonar. Ou, acho que teve uma queda aqui, Kailane. Então, vai acontecer o quê? Ou ele vai... Não sei até que ponto vocês ouviram, vou voltar só um pouquinho. Então, o que tem acontecido, às vezes, é que tem fila, no departamento de reservas, tem cliente em fila de espera, né, de atendimento, e aí a pessoa põe em pausa. Se existe já na fila, esperando atendimento, se você colocar em pausa, essas ligações que estão na fila, elas não serão transbordadas para a recepção, tá? Então, vocês vão ter que fazer o atendimento antes que faça esse transbordo, senão ou o cliente vai ficar esperando até vocês voltarem, que às vezes pode demorar,
ou ele vai abandonar a ligação, Finalizar tá? esse atendimento. Isso é importante de ressaltar aqui. Então, de novo, quem que tiver alguma questão ali, que eu vi que tem alguns hotéis colocando, específica da URA, manda lá para a gente para o chat, que a gente, de novo, é o código do hotel, mais URA X-Contat ou migração X-Contat, tá? Esse é o nome do espaço que foi criado com cada um dos hotéis que tem a URA e que estão dentro já já estão utilizando a plataforma, tá? Nos acionam lá que a gente dá o suporte necessário para vocês. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, pode entrar em contato conosco. Os hotéis que já têm a URA, busca a gente no chat. Se algum hotel aqui não tem a URA ainda e quiser tirar qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente marca uma chamada comigo, com a Carla, com a Andressa, a gente esclarece todas as dúvidas, tá? Pode me chamar no chat direto, a gente alinha. Quero agradecer de novo a disponibilidade de vocês. Qualquer dúvida, conte conosco sempre. Nosso objetivo é ter o máximo de conversões possíveis, atender todos os nossos clientes, melhorar a experiência dos nossos hóspedes, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Rafa. Obrigada. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa Tchau. tarde.